Pessoal, tudo bem? Nós estamos criando pela primeira vez na história do Brasil o Fórum Permanente dos Trabalhadores da Aviação Brasileira. Isso vai democratizar o debate da aviação, vai dialogar com todas as entidades, instituições, classe trabalhadora, para que a gente possa fortalecer a aviação no Brasil. Eu sou da tese de quem ouve erra menos. E é muito bom ouvir a todos para construir um excelente diálogo e, sobretudo, uma agenda a favor da aviação do Brasil. Então, eu quero agradecer e parabenizar a todas as entidades, formadores de opinião, trabalhadores, trabalhadoras que fazem parte desse fórum. Valeu! Obrigado, pessoal! Valeu! No dia 6 de maio deste ano, nós tivemos a realização do primeiro Fórum Permanente de discussão de políticas trabalhistas e outras discussões no Ministério de Portos e Aeroportos, que ocorreu no dia 6 desse mês. Esse fórum foi uma propositura do Sindicato Nacional dos Aeroportuários para que os trabalhadores participem também da política aeroportuária e da política de aviação no país. Os sindicatos, o Sindicato Nacional dos Aeroportuários e propriamente a gama de sindicatos do Brasil, confederações, federações, tem muito a contribuir com o setor. A nossa proposta do sindicato se resumiu em duas propostas. A primeira proposta foi o remanejamento de empregados que estão em alguns órgãos da administração pública, em diversos órgãos como a AGU, CGU, o próprio DENIT, a própria Polícia Federal, para que portas dentro dos aeroportos, onde a Infraero detém 49%, sejam abertas para receber esses trabalhadores. Não dá mais para nós suportarmos a gama e o quantitativo de pedidas que nós temos na Infraero. Isso gera uma instabilidade dentro da Infraero, isso gera uma insatisfação e isso gera danos psicológicos aos trabalhadores, com uma série de pedidas, com a exclusão desses trabalhadores dos quadros da Infraero, sendo que a Infraero detém a participação de 49% em 4 aeroportos, como Galeão, como Campinas, como Guarulhos, e a Infraero não tem um empregado sequer que corresponda a esses 49%. Nenhuma diretoria a Infraero tem nesses aeroportos, a Infraero foi excluída. Se não bastasse isso, foi dito pelo próprio ministro que o setor hoje carece de mão de obra. Se carece de mão de obra, a Infraero tem uma reserva técnica de 3.400 empregados que estão na própria sede, em Santos Dumont e nos demais órgãos, que pode servir a essa necessidade de mão de obra dentro das concessionárias. A mão de obra da Infraero é uma mão de obra extremamente qualificada. O que nós estamos vendo no setor é que a administração privada não detém todo esse know-how. Basta ver que nós tivemos um assalto esplendoroso da maior quantidade de ouro que foi roubada, que foi furtada no aeroporto de Guarulhos. Tivemos 2 mortes já dentro das dependências desses aeroportos, tivemos um homicídio dentro desses aeroportos. Isso porque há uma fragilidade. A mão de obra que tocava esses aeroportos com maestria foi excluída. E daí por quê? Por que a Infraero detém 49% dentro desses aeroportos e está impedida de fazer a administração? Quer dizer que a Infraero só entra com capital, só entra com know-how, só entra com mão de obra, só entra com estudo, só entra com a tecnologia e é excluída? Isso foi um processo danoso ao setor aéreo. Nós precisamos também identificar, e nós inclusive falamos isso para o ministro, falamos isso para os que estavam presentes, qual é o papel da Infraero daqui para frente, né? Vai ser aviação regional, a administração de aeroportos regionais? Precisamos definir. Também não dá para nós suportarmos que somente aeroportos que nunca conseguirão uma viabilidade econômica e social sejam repassados para a Infraero, até porque alguns aeroportos que estão no Brasil, localizados no Brasil, eles não visam só lucro, mas visam a manutenção da soberania nacional, a prestação do serviço de transporte e o desenvolvimento do país. A Infraero tem esse know-how para administrar bem esses aeroportos, mas precisamos também entregar a Infraero, dentro do projeto Ampliar, aeroportos que sejam viáveis. Como disse, não dá mais, não suportamos mais, um pedido atrás do outro. Isso gera uma expectativa extremamente negativa dentro do setor e o sindicato se fez presente, apresentando essa propositura de remanejamento desses empregados. Claro que não é uma coisa forçada para esses empregados que queiram voltar às suas origens, porque não existe avião na AGU, não existe avião no DENIT, não existe avião na CGU. São dentro dos nossos aeroportos. E o empregado da Infraero, essa mão de obra técnica e especializada, ela sabe como fazer aviação. O setor passa por uma crise, nós tivemos agora a relicitação, vamos ter a relicitação de Campinas, está aí a CCR entregando
uma dezena de aeroportos, Galeão está com problema, Guarulhos está com problema, São Gonçalo está com problema. Será que não é a hora agora de o governo repensar que esse modelo não está dando certo e que a Infraero precisa ganhar novamente uma desenvoltura na administração desses aeroportos e está com a sua mão de obra aí totalmente pulverizada no país, sendo escanteada, sendo muitas vezes humilhada, menosprezada? Então, assim, o recado, a propositura dos aeroportuários foi nesse sentido da valorização da mão de obra, que essa mão de obra retorne aos quadros dos aeroportos, porque só assim nós vamos fazer essa diferença na administração dos aeroportos. Fizemos uma outra propositura que foi sobre a internacionalização de voos na região amazônica. Não dá mais para nós ficarmos na mão de duas empresas aéreas aí, praticamente, que nós temos hoje somente a Latam e a Azul, porque a Gol está passando por um processo, parece que de fusão com a Azul. Então, assim, o mercado precisa ser aberto. Nós falamos agora, o Sina fala como consumidor, o mercado precisa ser aberto. E nessa abertura vai se gerar emprego. Então aí fica essa nossa propositura para conhecimento de você, aeroportuário, de você que pertence à sociedade, de você como consumidor, que o sindicato está atento. O sindicato vai levantar, como sempre manteve as suas bandeiras de pé, em luta da Infraero, em luta da coisa pública. Não queremos dizer que menosprezamos a coisa privada, mas admiramos também a coisa pública, ela se faz presente na administração e no desenvolvimento do país.